Não, vai botar. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Confesso que eu estou muito emocionada, porque esta casa aqui, quando eu estava sentada, ele passou um filme na minha cabeça. Muitas vezes eu cheguei aqui, embora sendo de Araruama, através da nossa querida Maria Helena, cheguei aqui várias vezes, fui muito socorrida aqui nessa casa, muito tratada. Eu fiz uma fluidoterapia aqui muito tempo. Meu filho está aqui, mas eu já tinha 10 anos, eu não engravidava. E Maria Helena falou: venha na nossa fluido, vem aqui para você fazer um tratamento que você não tem nada, é só uma coisa, talvez do seu emocional, de vidas passadas, alguma coisa que você está se bloqueando. Gente, eu fui assim, muito acolhida aqui nessa casa. Era um trabalho da espiritualidade que eu pude sentir aqui em alguns segundos. Eu fiquei muito emocionada, como se estivessem jorrando luzes muito finas aqui do alto. Eu estava sentindo cair sobre todos nós. Uma coisa assim linda, como sempre essa casa aqui proporcionou, pela sua simplicidade, pelo seu aconchego. Maria Helena também era uma pessoa assim, ainda está no mundo espiritual, obviamente deve estar até por aqui. Fazia um trabalho assim fantástico. E eu fui muito cuidada e tá meu filhinho aqui, veio só ele, a espiritualidade só me deu ele, era ele mesmo, mas olha, foi um tratamento daqueles, porque veio uma criança tão abençoada, tão bonzinho. Falo que é um amigo das nossas almas, um amigo da nossa família, muito amoroso, e eu sou muito grata à espiritualidade aqui por essa casa. Tem muitas histórias aqui muito interessantes, então é só gratidão. E hoje o nosso tema: brilhe a vossa luz. Antes de começar propriamente o tema, eu quero falar o seguinte: nós estamos passando um momento de transição planetária. Nós estamos vivendo um momento assim de transformação muito grande. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Aqui o mal ainda é muito preponderante, e a gente está vivendo esse momento de transição, de limpeza, de transformação para um mundo de regeneração, que é um mundo que ele vai acontecer, porém, ele não vai ser uma coisa somente externa. Para que ele aconteça, ele precisa da nossa transformação interna. É preciso que a gente se transforme. No mundo de regeneração, o mal ainda existe, mas muito menor, em menor escala, e o bem já é mais preponderante. Então, por isso nós estamos atravessando tantas mudanças, tantas mexidas em todas as áreas do mundo. Tudo está sendo mexido, desde a área climática. Essa semana mesmo, nós vimos assim, um presente da espiritualidade. Eu falei assim: meu filho, vamos atravessar de barcas ali no Rio. Aí fomos, atravessamos de barco, vendo todo mundo andando. O que estava aberto? O Museu do Futuro, que é lindo, quem tiver um dia oportunidade, vá, porque é uma coisa assim esplendorosa, de fantástica. E ali dentro do Museu do Futuro estava falando tudo que vai acontecer com o planeta, todas as questões climáticas, todas as questões do mundo, tudo que nós precisamos nos transformar, porque tudo que está acontecendo vem de um comportamento. Ali mostra a ignorância muitas vezes do ser humano, contaminando os rios, enfim, fala desde as questões psíquicas, emocionais, que para você mudar o externo, você precisa passar uma transformação interna, você precisa ter uma tomada de consciência. E ele falava sobre isso tudo. A gente ficava emocionado, a gente fica emocionado andando lá, vendo o nosso planeta, lindo, girando. Não é que não fica emocionado ali naquele lugar, não é possível. Porque a gente se vê em determinadas salas altamente futurísticas, a gente se vê ali, você compondo o mundo, você e a diversidade do mundo, você e os animais, você, e os seres humanos de todas as formas, negros, brancos, pobres, ricos, de grandes civilizações, de civilizações mais simples, de tudo. Você é um ser, não é um ser aqui isolado.
né? Você não é um ser aprisionado aqui, só olhando a sua própria vida, mas tudo que você fizer pela transformação da melhora da sua vida vai espalhar-se em tudo e no todo. Desde os animais, desde as águas dos rios, desde os seres humanos, desde o campo quântico do universo. Ali mostra o campo quântico do universo e nós como seres integrativos, integrantes de tudo isso. Não um ser isolado, mas um ser que quando eu mudo um pensamento, um detalhe do meu comportamento, eu estou mexendo em tudo no campo cósmico. Isso é extraordinário. Sabe? Uma coisa assim fantástica. Então, essa mudança vai começar a partir de cada um de nós, né? E essa mudança já está acontecendo, né? Uma grande transformação desde os nossos pensamentos. Nós estamos sendo chamados a transformar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, até na nossa alimentação. A gente percebe que quando a gente se alimenta muito pesado, hoje o nosso corpo imediatamente tem uma reação. Por quê? Porque para um mundo novo, para um mundo também mais sutil, é necessário que até nisso a gente se reprograme. Então é corpo, mente, espírito, perispírito, campo, tudo, é tudo. A mudança é geral, né? Então a gente está sendo chamado. E aí a gente vem nessa passagem, olha que coisa fantástica, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Deixe brilhar a vossa luz. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6 e 5. Capítulo 5, versículo 15. Oh, meu Deus, eu estou vendo de cá para lá. Ninguém aqui, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de aparecer publicamente. Ok, tá? Então, olha que chamado. Ninguém vai acender uma luz para pô-la debaixo do alqueire, ou então eu vou acender a luz e vou colocar aqui debaixo da mesa. Não. Você põe sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos. Né? E aí ele chama, né? Ninguém vai colocar, a fim de que todos que entrem possam ver a luz, né? A fim de que ilumine os que estão na casa. Enfim, quando você acende uma luz, você quer clarear, né? Então esse é um chamado para cada um de nós, porque esse aqui ele vem chamando. Primeiro, vós sois o sal da terra, né? A gente vê aqui, qual a função do salzinho numa comida? É o quê? Dá o quê? Um sabor, né? Uma comida às vezes sem salzinho, às vezes é até necessário a gente comer um pouquinho sem sal, né? Mas um pouquinho de sal dá aquele sabor, né? Dá o tempero. E nós somos essa energia, né? Do mundo. Cada um nos seus talentos, nos seus dons, nos seus sentimentos, em tudo que traz, cada um tem algo extraordinário para oferecer. E ele faz esse chamado. E muitas vezes a pessoa pode pensar, mas Flávia, como que eu vou acender a minha luz? Como que eu vou fazer minha luz brilhar se eu ainda não me sinto assim com essa capacidade, né? Me sinto, às vezes, tem dias mais em trevas. Minha mente, às vezes, tem mais trevas do que luz, né? Então, isso aí, o que tem lá no Livro dos Espíritos? Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de vencer todo o mal e de seguir o bem? Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo, que foi Sócrates, né? Pegando no arado desse trabalho de renovação que a nossa doutrina nos convida. Reconhece-se o verdadeiro espírita, por ele ser perfeito? Não, pela sua transformação moral, pelo esforço que ele emprega em dominar as suas más inclinações, as suas más tendências, né? Exatamente essa sombra, é o esforço que a gente está fazendo em dominar exatamente isso. E a gente pode ter certeza que quando você coloca uma proposta de luz para a tua vida, de iluminar, né, nós vamos passar muitas coisas. Você imagina, nós temos arquivos antigos aqui nesse psiquismo, nós temos atitudes
atitudes condicionadas de muito tempo. Nós temos conversas repetidas. Nós temos comportamentos que estão simplesmente enraizados. Eu estou estudando física quântica e neurociência. E os cientistas estudando milimetricamente o nosso comportamento em nosso cérebro. É uma coisa extraordinária, né? E eles falam que nós temos áreas cerebrais, né? Áreas cerebrais que são os nossos comportamentos primitivos que ali estão. E nessas áreas do cérebro, quando você pensa em mudar alguma coisa, é o cérebro reptiliano, ele tende a fazer você voltar para aquele mesmo lugar. Porque o que acontece, tudo que é novo, ele joga uma química, vamos colocar assim, de que nos libera um medo, né? De que a gente tenha medo daquilo ali que é novo, mas pode ser até uma coisa boa. Ler o evangelho pode ser algo novo para você. E você vai sentir o que de início? Sono, desconforto, mal-estar, né? Se você não foi criado então numa casa religiosa ou numa casa que se falava de Deus ou algo desse tipo, imagina, você vai sentir, ai gente, não dá pra mim. Você vai querer recuar, muitas vezes a vida tá te impulsionando e você querendo recuar. Então há que se ter o quê? O esforço, porque o cérebro, à medida que você vai rompendo, vai com sono, mas vai assim mesmo, vai cochilando, mas vai. Pegue uma frase então todo dia e se comprometa, mas faça o processo repetitivo, que o nosso cérebro, através da repetição, ele faz você romper aquela barreira, e o que era difícil, depois vai se tornar fácil. É muito interessante, não é só obsessão não, é cerebral mesmo, né? Então, nós precisamos remodelar isso. E quando nós, por exemplo, vamos buscar o bem, lógico que nós vamos ter o quê? Os ataques. Você acha que quem está na treva fica feliz quando alguém está na luz? O que vocês acham? Quem está na treva fica feliz com quem está na luz? Alguém que está aqui, está feliz de você estar aqui? Claro que não, porque a pessoa fica ali naqueles pensamentos ainda pequenos, mesquinhos, tacanhos, infelizes, julgadores, críticos, mal-humorados. Ela está aqui embaixo, num campo quântico vibracional muito baixo, né? E quando você está se esforçando, é óbvio que as pessoas não vão. E aí a gente tem que estar ali preparado. Luz e sombra, você tem que estar preparado. Porque alguém vai sempre falar, agora tá buscando coisa boa para você. Era tão arrogante, agora tá lendo evangelho. Agora tá mudando. Vai ter sempre o zombeteiro, né? A gente não estuda as classes dos espíritos, né? A gente não estuda a classe dos espíritos. Os zombeteiros, os maldosos, né? E por aí vai. Eles estão fora da matéria e eles estão na matéria. Muitas vezes fora da matéria, influenciando, não é verdade? Pessoas às vezes mais fragilizadas que estão ali ao nosso redor para poder ficar o quê? Querendo te diminuir, querendo apagar a luzinha que você está se esforçando para acender o negócio. Você está ali se esforçando e a pessoa está ali, ó, né? Então, a gente tem que o quê? Ter muita sabedoria para fazer essas travessias, para não desistir da luz, para não desistir do que nós viemos fazer aqui nesse planeta, que é evoluir, que é nos transformarmos, que é mudar a nossa vida para melhor. A gente tem que analisar, escrever tudo que a gente tem de comportamento e ir trabalhando aquelas questões ali e buscar não dar ouvido. E aí tem uma historinha, até lembrou no carro, que ele veio falando minha palestra toda, eu falei para ele que eu ia botar ele aqui. Aí tem uma historinha que é do sapinho, né? Que tava lá um monte de sapinhos, era uma corrida de sapinhos, né? E aí, né, aí aquele monte de sapinho indo, aí tinha pessoas em volta. Que vocês são de nada, seu bobo. Fracassado. Aí um caía esborrachado. Aí o outro caía esborrachado. Vocês não vão conseguir, não tá vendo? Vocês não são de nada. Aí um caía. Mas um tava impossível. Ele ia, um caindo pra lá, um caindo pra cá, um caindo pra cá, um caindo pra lá, e ele indo firme. Aí ele chegou na reta final, né, vencedor. Aí foram entrevistar ele. Mas o que aconteceu? Porque era tanta voz negativa e você conseguiu ir. O que houve? E ele nada de responder e foram ver que ele era surdo. Ele era surdo, ele não ouviu nada que ninguém estava falando.
Enquanto os outros foram, né, ouvindo, né, as obsessões externas, as pessoas, né, ali falando, ele foi firme e forte, né? E no final foram ver que ele era surdo e tá ele lá comemorando, todo felizão, né? Então, muitas vezes, para o mal, né, nós temos que muitas vezes, eu brinco, né, fingir de bobo, né? E o mal tá aqui te influenciando, te diminuindo, né? Porque qual o trabalho da treva, da sombra, seja ela de que nível for? É exatamente diminuir a sua luz. A luz incomoda a treva. Tanto é que espíritos altamente malignos chega um espírito bom, né? Entra um espírito bom numa reunião mediúnica, até uma pessoa com uma ascendência moral. Que espírito, por exemplo, suportaria um Chico Xavier com aquela bondade? Os espíritos se curvavam. Não tinha como. Podia vir um espírito mais maligno, mais, né, com toda a malícia. Quando chegava diante daquela luz, né, o que tinha perto, a gente parecia que a gente ia desmaiar. De tanta bondade. A bondade exalava no campo. Era um campo vibracional, era um campo energético de luminosidade, de amorosidade, de pureza de alma. De uma alma pura, de uma leveza, de que você chegava e você só tinha vontade de berrar, de chorar, né? Porque você se sentia pequeno, né? Você tinha vontade de se renovar, você tinha vontade de se transformar, né? Então, são espíritos de alto padrão, vibracional, luminosos. A gente pode falar até do Papa agora também, né? Ele não passava isso, independente de religião, não passava assim uma bondade, a hora que aquele olhinho bom, né, parava com as crianças, né? Só Deus sabe como é cada um, mas você vê que a bondade, ela, sabe, o mal se rende. A luz, o mal não tem como, não tem campo, não dá, não bate, são frequências muito diferentes. Então eu falo sempre, somente está na Bíblia, né, no Evangelho, somente lobos caem em armadilha de lobos, né? Você só cai nas armadilhas do mal, que o mal apronta, quando você também é tendencioso àquilo. E o mal, ele está aí, tá? Nós temos que estar atentos nesse momento planetário que nós estamos vivendo. Atentos. Porque o mal, ele vem muito sutilmente disfarçado de várias formas. E o mal também estuda, né, os nossos comportamentos. Se você é uma pessoa que tem total baixa autoestima, né, é muito fácil chegar aqui na sua cabeça e falar, para que você vai nisso? Você está vendo que não vai dar certo? Não vai dar certo para você, ou então usa pessoas para estar ali diminuindo, né? Então você tem que mirar na luz do Mestre Jesus, né? Mirar na luz dessa fonte superior, para que a gente consiga sair dos arrastamentos, porque a cada dia ele vai apertar mais um pouquinho, né? Porque nós estamos em um momento dessa travessia, de limpeza de campos vibracionais. Então a gente tem que estar muito atento a vários aspectos e a todo tipo de assédio que nos chega, né? Hoje um dos maiores assédios para nos distrair é o celular. É a parte eletrônica, que ela veio para ajudar na nossa vida. Obviamente ela veio, mas se você não tiver cuidado, você passa um dia inteiro envolvido por energias, vendo bobagem, falando da vida dos outros, pesquisando coisas que te distraem, porque uma coisa ali puxa a outra, e se você pesquisar uma coisa, vai aparecer no mesmo daquilo. E às vezes num dia que você poderia ter estudado, ouvido uma live para equilibrar mais sua mente, buscado coisas fantásticas para sua vida, você fica ali o dia inteiro vendo a vida dos outros, criticando, falando dentro da sua própria cabeça. Porque o celular, você pode estar com ele em qualquer lugar. Você acorda, você já está de posse do celular. Entendeu? A gente tem que ter cuidado que é no celular. As conversas, o que a gente está colocando ali para as pessoas. Porque o celular é como se fosse hoje uma parte da gente. E nós estamos sendo chamadas dentro dele para também estarmos ligados. Esses dias eu vi uma live dentro dessas coisas de neurociência que eu estou estudando. Ele falou, hoje se você quer saber de um comportamento de uma pessoa, o que ela está trazendo para a vida, você olha as coisas que ela olha dentro de um celular. O nível dessa pessoa. Hoje dá para ver dentro do que ela pesquisa. Se você hoje pegar o celular de uma pessoa, olha, gente, deixa eu ver tudo que essa pessoa pesquisa. Você vê o nível comportamental dessa pessoa. Você vê o nível psicológico dessa pessoa, o nível espiritual.
O que essa pessoa busca? Às vezes são coisas altamente imaturas, o dia inteiro, coisas altamente infantilizadas ainda, que não está construindo nada na nossa cabeça. Faz a gente, às vezes, perder 4, 5, 6 horas do dia. Às vezes em coisas que não vão te trazer absolutamente nenhum crescimento espiritual. Então nós temos que estar muito ligados, fora os outros níveis de abuso que hoje existe no celular. Porque antes você não tinha um acesso tão rápido assim. O mal, ele sempre foi ousado em vários aspectos. Ele, quando ele quer, ele dá um jeito de chegar até a gente, para testar o nosso comportamento e o nosso caráter. Prestem atenção no caráter. Essa é a palavra-chave. Porque nós vamos ser chamados para a gente se desviar, igual nós já fizemos em muitas encarnações. Então nós temos que estar chamados nisso, fechando o celular, né? As questões do celular, você vai ver muitas pessoas envolvidas em abusos, conversas chulas, abusos sexuais hoje de vários níveis, pornografia, entendeu? Onde você baixa o seu campo vibracional com prazeres infantilizados, só falando assim, cada um tem os seus desejos, suas vontades, seus equilíbrios e desequilíbrios, está dentro do processo de evolução. Porém, a vida é escolha. O que você vai construir com isso? Me fale. Sabe? Ah, mas é um prazerzinho. Prazerzinho de quê? O que você vai construir com isso? Você vai atrair vampiros espirituais para sua cabeça. Entendeu? Tem pessoas que hoje ficam horas vendo pornografia e não conseguem conversar com uma pessoa para manter um relacionamento de equilíbrio. Quando vão se relacionar, são pessoas altamente doentes, são pessoas altamente imaturas, pessoas com desejos inconscientes, venenosos, alma que está ali, ó, torturante. E muitas vezes já vem com esses registros dos abusos de vidas e vidas e vidas, sendo chamado a fazer uma escolha nesse momento. No momento que nós estamos tendo toda a facilidade para tudo. Mas que a facilidade, ela não vem para destruir a gente, ela vem para a gente acessar altos níveis. É quando vier a treva, abre isso aqui, porque a gente pode escolher. Quem que não quer ver, às vezes, uma coisa maldosa? Às vezes você tem um instinto de ver. Só que já dizia Paulo que tudo me é lícito ou não é? Claro, tudo me é lícito. Eu posso tudo? Claro, posso o que quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Convém que eu faça isso. Desejos energizam. Vamos ter uma palestrona sobre isso. Sexualidade e espiritualidade, né? Outra hora eu venho aqui fazer. Fantástica. Né? E uma sobre a ansiedade, que tudo isso também está dentro disso, das energias que nós trazemos, né? Tudo me é lícito, eu posso tudo, só que eu tenho que ver o que me descompensa. Eu tenho que analisar se eu quero fazer brilhar a minha luz nesse mundo que eu estou vivendo, onde aqui tem tudo, né? Eu tratei esses dias um jovem que ele estava, tipo assim, triste com o mundo, né? Triste com o mundo, atravessando um momento depressivo. Aí eu falei pra ele, mas você tá triste com o quê? Ah, com as pessoas, com o jeito das pessoas. Estava em baixa, campo de energia. Eu falei, meu bem, aqui nós estamos, esse é o nosso planeta. Luz e sombra, nós temos que aprender a transitar por isso. Pessoas agradáveis e desagradáveis, maldosas, né? Pesadas, hoje em dia com patologias graves. E pessoas do bem. Aqui é luz e sombra. Ah, mas existe outro mundo, sim, mas nós não estamos em outros mundos. Nós estamos aqui. Bote o pé no chão. É aqui que nós estamos nesse momento. Então vamos aprender a viver aqui. É aqui que eu tenho, aqui é o meu campo de ação. Se eu fosse de outro mundo, eu estava em outro mundo. E nem tenho que querer ir para outro mundo se nem dei conta desse. Nem dei conta do daqui. Todo o planeta Terra e nem sei ainda transitar por aqui. Como eu vou querer ir para mundos extraordinários se eu ainda nem conquistei esse? Aqui é o meu campo de ação, com gente de todos os tipos. E as pessoas que chegam, maldosas, boas, cenários que abrem e que fecham, são extraordinários. Extraordinários. Porque as pessoas que se aproximam de mim, às vezes trazendo maldade, elas estão trabalhando caracteres que estão aqui ainda em mim, que eu preciso curar. Ah, mas o outro me fez isso. Eu não tenho nada com isso. Você que não pode fazer ao outro.
Você que não faça ao outro. Ah, mas o outro me fez isso, eu não perdoo. É uma pena, vai adoecer. Não perdoa, se libera. Se libera, tá o quê? Exigindo do outro que ele não pode dar? Exigindo de alguém uma coisa que a pessoa não tem capacidade psíquica, neural, espiritual, emocional, física, mental, e lá vai fumaça para entender? Entendeu? Então quem tem que se curar é a gente. É exatamente por isso que você atraiu o outro que te fez isso. Ah, mas o outro me traiu, mas o outro fez isso. Problema do outro. Deixe com os outros o que pertence aos outros. Siga com aquilo que te pertence. Siga transformando a sua vida para melhor. Nós já vimos pessoas passar coisas altamente trevosas e darem um salto quântico e mudarem as suas vidas e, quiçá, ajudar muita gente nesse planeta. É para isso que nós estamos sendo chamados. Não é para ficar aqui de vítima, de coitado. Ai, passei isso, minha vida não vai andar. Não. Ai, a vida não rende, meu dinheiro não anda porque você não perdoa. Não anda porque você vive e o troço aconteceu 150 anos atrás, não, 10 encarnações, e você ainda está chorando por esse negócio. Sacode essa poeira. Gosta de comer veneno. Você acusar os outros é você pegar um copo de veneno e beber todo dia. O que você gosta ou quer comer o caviar que a vida está te oferecendo? Porque a vida oferece de tudo. É você que escolhe. Você acorda, você tem um cardápio aberto. O que você vai hoje alimentar a sua mente? Quem escolhe é você. Ah, mas Deus não foi bom comigo. Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com isso. Deus é amor, que é o melhor pra gente. Quer que a gente ganhe dinheiro, quer que a gente seja feliz, quer que a gente arrume um bom relacionamento, quer que a gente viaje, que a gente seja alegre, que a gente fale de Deus, que a gente fale do bem. Deus quer tudo de bom pra gente. Às vezes quem não quer tudo de bom é você mesmo pra tua vida. Porque é você que escolhe pensar o pior, agir no pior, conversar com gente de baixa energia, né? Conviver com quem não te traz nada, escolhe os piores amigos. O problema é teu. Problema é teu. Porque é você que faz a sua vida. Ah, mas a minha mãe não me amou, meu pai foi difícil. De todos nós. Teve ninguém que passou grandes coisas. Todo mundo passou dificuldade. E o que você pegou disso e fez da tua vida? Ah, mas o meu marido me deixou. Meu filho, se liberta desse homem. Sai dessa carranca. O homem já casou com as 10 mulheres ainda. E você ainda está falando disso? Pô, pelo amor de Deus. Vai se libertar, vai passear, vai ver a vida, vai ver outros horizontes. Abre teu olho, vai dar certo. Entendeu? Ah, mas porque fulano eu não aceito. Ah, não aceita. E fulano tá nem aí pra você. Já casou, tá dançando, tá brincando, já namorou, já arrumou 5, 10, 15, 20 namorados, já namorou até pra outra encarnação. E você ainda tá falando da mesma história. Então quem não muda o disco arranhado? Você. Porque a vida, ela é extraordinária. Botem, quando vocês saírem daqui hoje, chegam em casa e chegam, a vida é extraordinária. Não, eu não admito que a vida é extraordinária. Porque me aconteceu isso, esquece isso, para de falar nisso. A primeira coisa que eu vou botar aqui, a treva adora isso. Às vezes a gente fica alimentando vampiros espirituais. Treva, sabe o que a treva adora? Gente que não gosta da luz do sol, energia, adora deprimido. Treva adora, eles adoram. Só, pronto, não abre nem a cortina da casa. Abre a cortina dessa casa. Abre. Dia, obrigado. Sei, às vezes por dentro você está dilacerado. Não importa, o cérebro não entende isso. O cérebro, ele é atemporal, tá? Não sei se vocês sabem disso. O cérebro é atemporal. Se você contar uma coisa que te aconteceu há 15 anos passado, é como se você estivesse contando agora. Para ele é real. Para ele é real. Então, se o cérebro não entende nada, e nem muito menos de quem eu estou falando, porque o cérebro não entende, não codifica isso. Não sei se vocês sabem disso. O nosso cérebro não codifica isso. Se eu chegar aqui e ficar falando, eu detesto aquele homem que me fez isso, que me fez aquilo. Sério, um homem que fez isso, que fez aquilo, tá lá anotando tudinho, vai te trazer mais. Você vai passar mais disso, vai se repetir. Aí você fala, caramba, sair desse relacionamento, atrair esse com a mesma coisa. Claro, você só fala disso. Muda o seu disco arranhado que a vida vai mudar. Muda a sua mente. Tá lá no Evangelho. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Não falou muda de lugar, muda de marido, muda de gente. Se você mudar e não mudar a sua mente, você só mudou de problema. Vai atrair a mesma coisa até você se curar. Ai, minha mãe era impulsiva, foi trabalhar num lugar, quem tá lá? O chefe impulsivo com o mesmo comportamento da mãe. Não curou a mãe, não perdoou. Vai passar, bebê. Vai ter que passar tudo.
ai, não aceito, que não sei, ai, nunca dinheiro dá certo pra mim. Gente, você ainda não perdoou alguma coisa que te aconteceu com o dinheiro lá atrás. Era o quê? Seu pai que não tinha, sua mãe que brigava por causa de dinheiro, a família ninguém tinha dinheiro, era uma confusão. Caraca, você precisa voltar lá e perdoar isso. Fazer as pazes com o dinheiro. É quase uma entidade, tá? Você é uma pessoa, é quase uma pessoa, querido, né? Sinto muito, me perdoa, por favor, te amo, sou grato. Faz Ho'oponopono, vai lá, perdoa o pai, perdoa a mãe, libera essa galera toda em nome de Jesus. Meus ancestrais, meus amores queridos, amo vocês, luz pra vocês. E eu sigo o meu caminho, ensina isso da constelação familiar. Vai, perdoa essa galera, porque senão você não vai ter dinheiro pra frente mesmo. Porque você anda ainda revoltado com tudo que aconteceu. As coisas não vão andar pra frente. Isso é campo energético, gente. O que a gente não libera para trás não flui para frente, jamais. Pensem na vida de vocês. O que na minha vida está bloqueado? Ali vocês têm problema. Vai fundo. Vem aqui, pede atendimento, pede uma conversa. Porque tem um sofrimento ali que não foi curado. Entenderam? Ah, se na minha vida não, sempre sofri com dinheiro, sempre sofri com isso, problema financeiro, que sofrimento que é isso na minha vida. Pode ir lá que alguém você não perdoou para trás, alguma coisa se passou com seus ancestrais, ou com seus pais, familiares, ou as pessoas brigavam muito por causa disso, você colocou dinheiro vinculado a isso. Ah, no relacionamento, não me dou certo com ninguém. Começa, daqui a pouco sinto ódio da pessoa, é briga, confusão, é soco bate, soco vira, grito, confusão. Pode ver que viu o pai na cara da mãe, sofrimento, entendeu? Não se respeitavam, se traíam, era confusão, você viu, e está onde? O que você fez? Você era pequenininho, fez o quê? Sinapses cerebrais. Então hoje você é o quê? Uma pessoa química, você fica procurando mais daquilo, mais gente para me confundir, mais gente para me perturbar, mais falta de dinheiro, porque, né, falta de saúde, por aí vai, cada um no seu setor que precisa. E aí o quê? Você precisa se reprogramar nisso que está problemático. Você precisa ir lá atrás, fazer um trabalho, rever a sua história para poder você se curar. Senão você vai ficar nesse emaranhado e você vai passar uma encarnação, meu amor, preso nisso. Olha que sofrimento. Presta atenção quantas pessoas saem diariamente desse planeta que não viram nada acontecer aqui, gente. Isso é lamentável. Passaram a vida toda aqui resmungando de um cenário, resmungando de uma situação com um universo desse, gente. Pelo amor de Deus, somos filhos de uma energia tão próspera, tão extraordinária, com capacidades fantásticas. Nós estamos vendo gente sair daqui depressivo, fundo de poço, sem ter realizado nem 10% daquilo que veio para aqui, porque chegou aqui e ficou preso numa história mal resolvida, numa história de falta de perdão, de reclamação, de ódio, de rancor, de raiva, de resmungo, de baixa autoestima, de sofrência. Enquanto a vida tinha um leque de oportunidades extraordinárias, fazer o bem e uma série de coisas que eu ainda vou falar aqui, entendeu? Então, a hora é um chamado. Isso aqui é um chamado. Quando isso aqui vem, brilha a vossa luz. Isso aqui é um chamado, gente, pelo amor de Deus, gente. Deixa essas trevas saírem de dentro da sua cabeça. Busca um tratamento, busca ajuda, busca o que for, passe tudo o que for. Pode, se quiser deixar assim, pode deixar. Entendeu? Então é um chamado. E aí eu coloquei aqui energia, vibração, mudar isso aí tudo. E aí reprogramar, iluminar-se para iluminar. Como que você vai iluminar a vida de alguém? Como que você vai ser um trabalhador da luz? Como que você vai servir? Como é o chamado do Mestre Jesus pra gente? Se você tá nesse emaranhado todo, vai assim mesmo, né? Com emaranhado e tudo mesmo. Vai fazendo o que você pode, tá? Não é por causa do emaranhado que a gente para, não, tá, gente? A gente tem que fazer assim mesmo. Eu falei, emaranhado, sofrendo, chorando. Vai assim mesmo, né? Vai ter dia, tem um serviço social que tem dia que você tá estraçalhado. Vai assim mesmo. Porque o vida é movimento. Ficar, às vezes, parado ali, gritando, chorando, reclamando, ainda é pior, né? Então, você vai fazendo assim mesmo. Vai fazendo aquilo que possa, sabe? Mas vai buscando essa renovação, porque a gente vai sentir alívio. Vai sentir alívio. Quando você espreme esse mal, nossa, sai um peso de 100 quilos da sua alma.
Você vai deixar de passar as adversidades no dia a dia? Não, mas de uma outra forma, com uma outra visão. Quando vem uma situação, o que eu preciso aprender com isso? Porque não é nada sobre essas pessoas aqui, eu faço assim no meu dia a dia. Vem uma situação do trabalho. Ah, gente, eu tô sentindo, tá querendo passar a perna em mim, fazer alguma coisa. Você vai ali olhar o que esse cenário aqui quer me dizer. O que eu preciso trabalhar não é nada sobre essas pessoas, é sobre mim. Não é nada, é sobre o que eu faço com tudo isso, né? Então a gente vai se trabalhando. Para de acusar os outros, para de ficar apontando o dedo, porque quando a gente aponta o dedo tem 3 virados pra gente, 4 aqui, ó. E umzinho pros outros, e tem 4 aqui. Ei, você não tá se enxergando, não? Não tá vendo que é você que tá atraindo isso? Que é você com o seu campo de energia que tá atraindo toda essa história? Entendeu? Então, a gente tem que buscar, né? Iluminar-se para iluminar. E como eu fazer isso? Através da minha fala, né? Falar coisas boas. Sabe? Com falar coisas boas, usar. Porque a nossa fala tem um campo magnético muito grande. Quantas coisas que às vezes a gente falava dos outros que a gente viu se realizar na nossa vida. Quantas vezes... Ah, porque o filho de não sei quem era isso, o crítico. Aí vai lá, daqui a pouco acontece com o seu. É porque o marido de fulano era assim. A gente critica. Depois a gente faz a mesma coisa. Aí você passa. Porque o cérebro, ele não sabe se você está falando do outro ou não. Ele não codifica isso. Quando você fala, ele está achando que está falando para você. Ela gosta disso, vamos trazer mais. Vamos. Energia. Então a gente tem que falar coisa boa, mesmo que esteja tudo dificílimo. Mas Flávia, como que eu vou falar coisa boa? Eu tenho vontade de reclamar. Tenho vontade de fazer uma fofoca. Adoro uma fofoca. Quando a pessoa chega, você já sabe. Para ler um evangelho a gente sente um sono, né? Para ler evangelho a gente, para ouvir a palavra boa que vai mudar a nossa mente, a gente cochila, né? Para ver uma live do bem, a gente, ó a cabeça, como cochila. Agora, menina, o que aconteceu? Conta aí. Não vou falar pra ninguém. Vai não, só pra torcida de todos os times, né? E aí, a gente gosta da malícia, a gente tem que se enxergar, né? Começar a fazer exercícios de não querer nem saber. De não querer nem saber. Quando a pessoa chega, menina, olha só o que aconteceu aqui na cidade. A tragédia, né? Porque a gente só é urubulino. Na terapia a gente chama de urubulino. Os urubulininhos de plantar. Urubulino é você igual urubu. Você igual carniça. Tem gente que quando vê o acidente... Peraí, eu vou sair pra ir lá ver de perto. Pra que você vê de perto, gente? Pra que? Nem tem que ver. Porque o seu cérebro tá ali. Ele registra. O cérebro registra. A mente registra. Entendeu? Então pra que? Vai ver coisa boa. Pega imagem boa. Vai ver coisa bacana. Bota imagem de uma cidade bonita que você quer visitar, cocria com a sua mente. A nossa mente é extraordinária em cocriar. A nossa mente pode ver o que a gente quiser. Você pode tomar uma pindaíba da sua vida, mas você pode... A gente tem um testezinho que eu ensino lá no meu grupo de estudo dessa área da mente, né? Que a gente tem um campinho aqui, na amígdala, que a gente cocria o eu do futuro. Então você fecha seus olhos e vê sua vida como você quer estar. Se está passando um problema, fecha e vê, porque a mente é fantástica em cocriar. Daqui a pouco você está passando aquilo que você viu, às vezes na imaginação. Isso é lindo, gente. Isso é uma coisa fantástica, a capacidade que nós temos e não usamos nada. Nada, só para bobagem, né? E aí, a gente tem que reprogramar o que a gente fala. Mesmo que a gente esteja passando uma sofrimento, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Procure falar menos do problema. Porque quanto mais você ficar falando, porque já viu aquela pessoa, senta num lugar, menina, porque eu tô com isso, tô com aquilo, a pessoa nem conhece ela. Lembrei da minha funcionária. Falou que uma moça chegou aqui, falou não sei o que lá das trompas. Mas, gente, o que eu tinha a ver com as trompas da moça? Não tinha nada a ver com isso. Que a moça falou um problema lá que estava. Mas não era a necessidade de às vezes falar. Porém, você vai falando. Quanto mais você fala, o universo diz sim para tudo. Né? Porque é energia, tudo é energia, gente. Tudo é energia. A gente está aqui falando, eu estou pensando que eu estou falando só para vocês aqui, né? Vocês acham? Acham mesmo? Claro que não. Eles estão pegando os fluidos que eu estou falando, estão levando para aí, ou para onde for necessário. Necessário, porque é vibração. Então o que você faz, se você só fala de doença, você vai ter um corpo saudável, não vai? Se você só fala de doença, mas lógico que não. Daqui a pouco você está sentindo tudo. De tanto falar da dor, daqui a um dia você está o quê? Com dor.
Você tem que pegar o seu órgão e falar, eu te vejo saudável, todo o meu corpo está saudável. Eu ensino o pessoal a fazer isso na academia também, que todo mundo vai chateado para a academia que não quer ir. Falei, gente, vai lá, enquanto você estiver lá, vai fazendo, ó, minhas células são extraordinárias, nós somos um time, vamos lá, meu coração tá lindo, meu pulmão, meus ossos, meus órgãos, meu sangue está correndo perfeito aqui na minha corrente. E você vai conversando e jogando luz. Luz. Fale de coisas boas, converse de coisas extraordinárias, mesmo que você esteja passando sofrimentos. Procure na internet coisas boas, tem coisas fantásticas, tem lives de meditação, tem lives sobre a sua mente para te acalmar, tem coisas boas, olha, tem cada coisa, olha, eu estudo cada coisa extraordinária. E quando você vai acessando, mais coisa vai vindo fantástica, entendeu? Então a gente tem que se reprogramar. Sabe? E também tentar não criticar, não ficar julgando. Tem gente que não consegue, tipo, elogiar, falar uma coisa boa, passa o dia todo, né, diminuindo, criticando, condenando, com ódio da vida. Outra coisa impressionante, a gratidão. Se a gente soubesse o benefício da gratidão, mas o que eu vou agradecer? Né? No momento eu não tenho nada. Meu Deus, em nome de Deus, nem fale uma coisa dessa. Comece agradecendo as pequenas coisas. Assim que você acordar de manhã, abrir os seus olhos, agradeça. Agradeça por ter passado uma noite abençoada, por ter uma casa que te acolhe, por ter uma coberta, por ter, se for ventilador, se for ar, é o ar, se for a sua família. Pensa em tudo que você pode agradecer. Cria o hábito da gratidão. Cria o hábito da gratidão, que vocês vão ver milagres, né? Milagres, entre aspas, que a doutrina sabe que não existe milagre, que tudo é energia e é campo vibracional, que a nossa doutrina sabe muito bem disso, mas nós vamos, entre aspas, vemos milagres extraordinários acontecerem. Quando nós criarmos o hábito, o que acontece? Quando você começa a agradecer, mesmo no caos, você começa a criar novas sinapsezinhas cerebrais aqui, ó. Novas sinapses vão e cada vez mais você vai tendo mais coisa para agradecer, mais coisas para... E você vai começando a ver mais coisas que você não via. Porque às vezes a gente pensa, mas eu sou muito grata. É nada, a gente agradece 10 minutos e o resto do dia a gente reclama pra caramba. Entendeu? Às vezes ali, ó, resmungar também é um campo vibracional muito baixo. A gente resmunga na nossa cabeça. Ai, que não sei o que, ai, fulano, ai, não gosto desse comportamento, ai, que não sei o que, ai, esse pessoal do trabalho, ai, não sei o que, a gente reclama pra caramba. Entendeu? E quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai de tudo isso que a gente está reclamando. Então é uma reprogramação. Não é só verdade, é ciência, já está pesquisado pela ciência e comprovado. Nós temos hoje maiores neurocientistas. O que eu estou falando aqui está tudo dentro da base da ciência também, da doutrina espírita e da ciência, porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Nós temos o tríplice aspecto mais extraordinário de toda a galáxia. Porque nós temos 3 aspectos da nossa doutrina. Religião, que é todo apanhado dos ensinamentos de Jesus. Filosofia, que é a arte de aprender. Né? A doutrina espírita, se você entrar aqui, né, de manhã até a noite, todos os estudos, você vai estar aprendendo coisas extraordinárias que nem universidade de alto nível em Harvard você vai ouvir o que você aprende aqui na doutrina espírita. Porque a gente aqui, todo sobre o livro de Joana de Ângeles, é um apanhado de psicologia, psiquiatria e psicanálise à luz da doutrina espírita. Você parece dentro de uma universidade nos estudos de Joana de Ângeles. É impressionante. Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, tudo, é um apanhado de tudo, gente. A gente está na doutrina mais completa que possa existir, não desmerecendo nenhuma outra, porque tudo é importante. Eu ouço tudo, leio tudo, adoro, aprendo com todas as religiões. Porém, a nossa doutrina é uma coisa impressionante. Te fala sobre tudo, sobre a vida, sobre além da matéria, sobre tudo que está acontecendo. Muitas coisas, quando chega a ciência descobrir, a nossa doutrina já falava nos livros com André Luiz há muito tempo. Quando chega as aparelhagens do mundo espiritual, André Luiz já falava. Tudo que a neurociência está agora falando, a nossa doutrina já falava, só que agora está vindo mais esmiuçadinho ainda, para que a gente possa atingir um nível de compreensão. Então, a gratidão ela já está estudada nas maiores universidades de todos os lugares. Agradecer é extraordinário. Muda o seu campo vibracional. Faz você enxergar, sair da miséria.
Ninguém nunca vai conseguir atingir alto patamar de vida, nem que seja do que quiser, financeiro, emocional, espiritual, se você não conseguir ser grato. Você tem que conseguir enxergar as dádivas. Você tem que conseguir enxergar. Agradeço pelo corpo que eu tenho, agradeço, sabe, pela minha vida. Eu sou grato. Deus, eu sou grato. Hoje eu chorei na minha hora que eu fui fazer uma meditação que eu faço diariamente dentro desse estudo que eu tô, física quântica. Caramba, meu Deus. Quanto mais você vai agradecendo, mais você vai alargando os horizontes. Meu Deus, na hora que eu acabei a meditação, era mais ou menos 4 e pouco, 5 horas, os pássaros estavam começando a vir se recolher e vinham naqueles bandos lindos voando. Meu Deus, que gratidão. Graças a Deus eu posso ver, graças a Deus eu posso enxergar tudo isso que eu estou vendo aqui, entendeu? E ver essas maravilhas que talvez a gente naquele ego no dia a dia, sabe, tão preocupado com tantas coisas, a gente não consegue enxergar. Como Jesus falou de Marta e Maria, né, que Jesus foi estar na casa de Marta e Maria, né? E aí Marta ficou nos afazeres da casa, Maria sentou para ouvir Jesus, né? E uma hora Marta falou: Senhor, eu estou aqui com tantas coisas a fazer, né? E Maria está aí sentada. Ele fala: Marta, Marta, tu andas preocupada com tantas coisas, tu andas tão ansiosa, mas e é importante que você haja nas suas coisas, mas nesse momento Maria escolheu a melhor parte, porque isso dela ninguém vai tirar. Que era a oportunidade de estar ali, parado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Era uma oportunidade ímpar, era uma oportunidade única. Aquilo não era hora de você arrumar a tua casa, tudo tem seu tempo. Não é deixar nada largado, não era isso que ele pregou naquele momento. Sim, organize suas coisas, mas neste momento Maria escolheu a melhor parte, porque isso dela ninguém vai tirar. Quer dizer, ela estava ali bebendo daquela fonte, né? Então, os ensinamentos de Jesus mudaram os nossos pensamentos. O que eu penso o dia inteiro? Quais são os meus pensamentos? Meus pensamentos são determinantes para a minha vida. Determinantes. O que eu penso, né? Penso, logo existe, já dizia o filósofo, né? Você está pensando, você está irradiando. Você está pensando, pensamento é um magnetismo. Magnetismo é uma coisa extraordinária, né, da gente estudar, né? Nós somos todos magnéticos, a gente acha que não, né? A gente não entende. Quando a gente entender isso, que nós somos um ímã captador, nós somos um ímã irradiando, sai da gente fluidos de todos os lados, fora dos plexos que nós temos aqui. Nossos plexos têm um campo de energia extraordinário. Nós vibramos alguma coisa. Já viu aquela pessoa que quando chega vem um pessimismo com a pessoa no campo de energia? A pessoa nem precisa falar nada, você já sente o campo de energia. Tem outras quando chega ilumina o ambiente todo. A pessoa chega, vem uma alegria, vem um bem-estar. Não é gritaria, não é nada disso. É uma irradiação, né? Então todos nós somos, né? E o nosso pensamento é determinante. Se eu só penso coisa para baixo, se meu pensamento é de baixa autoestima, pensem, saiam daqui, não deixem essa palestra no ar. Pensem o que eu penso o dia inteiro. Se eu penso que o meu serviço não vai dar jeito, se eu reclamo, se eu falo mal das pessoas, se eu diminuo o mundo, se eu critico o governo, se eu critico as pessoas, se eu vivo o dia inteiro nesse loop, meus amores, isso vibra mais ou menos 20 Hz. Aqui, ó, rodapé. Você está lá embaixo no rodapé. Não há de se admirar que sua vida esteja embolada, totalmente desestruturada, talvez em todos os campos, todas as áreas. Não é de se admirar, porque você vibra baixo, você vibra pequeno. Você não vai conseguir sair dessa roda viva se você não reprogramar a sua mente. Entre na internet, procure, sei lá, meditação de reprogramação mental. Procurem e façam diariamente. Reprogramando a conversa da mente, esse disco arranhado, que às vezes, gente, tá de 2, 3, 4, 5 encarnações. Eu trabalho com memória celular, trabalho com teste muscular. Pessoas que chegam no consultório com situações, gente, que, meu Deus, ainda tá lá em Roma. Ainda está lá, a gente não precisa, o paciente está dormindo, a gente acordado, a gente acessa no músculo, vai lá no inconsciente, que se chama cinesiologia integral, e a gente vai lá na vida da pessoa, da onde está vindo aquele mal-estar. Às vezes tem 3, 4 vidas atrás, que a pessoa ainda está arrastando corrente, que a pessoa ainda está arrastando os mesmos comportamentos doentios e atrai a família de acordo com tudo que você está ali no seu psiquismo. Pais que te detestavam, que te criticavam, que te julgam, que te diminuem, sabe, que te põem para baixo, porque você ainda está nesse campo energético, que você está sendo chamado a curar e a limpar e a se libertar em nome de Deus.
para que você tenha uma vida alegre, para que você seja alegre, para que você sorria, para que você brinque, para que você faça o bem. Fazer o bem é extraordinário também. Fazer o bem tira o mal de cima da gente. Servir é fantástico. Muitas vezes você acha que você vai servir alguém, você é servido. Quantas vezes eu vou lá nos moradores de rua, como eu aprendo. Sabe, a gente chega com uma comida, eles estão ali sem nada. Primeira coisa que eles pensam é em dividir. E pro meu amigo tem? Eles perguntam, pro meu amigo tem? A gente, meu Deus, meu Deus. Quantos estão com um cachorrinho? Sabe, aí vai lá, corta um pedaço, aqui. Caraca! Quantas vezes a gente volta pro carro chorando? Quantas vezes? Quantas vezes nós voltamos chorando e às vezes a gente fala assim, Senhor, me tira do quadro, olha isso, né? Esses talvez sejam os moradores de rua, os sem teto, talvez a gente seja os sem alma. Aqueles que estamos aqui despercebidos do bem do ser humano, de que fazer o bem é extraordinário. Você vai num asilo, como você aprende aqui, eu fui num asilo da minha cidade. Gente, tem gente que já foi dançarina do Chacrinha. Tem gente que já foi de escola de samba, não sei de onde. Talvez por causa da mente que se perdeu. Em algum momento, as dores da alma, a pessoa hoje está ali. Só. Como a gente aprende com as almas? Como nós aprendemos? Eu fui ali dar alguma coisa. Não, eu não fui ali dar. Eu fui receber. Porque nós saímos muito diferentes. E olhando a vida de um outro aspecto. De um outro aspecto. Que isso? Entendeu? Então, fazer o bem, sabe? Iluminar-se, mudar nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes. Termos cuidado com o ambiente, com pessoas, com cenários. Por quê? Às vezes você tem aquela pessoa que você tá ali no dia a dia, mas a pessoa só te põe para baixo, só te diminui. Sabe? Você tem que ter cuidado. Você tem que estar muito firme mentalmente. Porque se essa pessoa sempre te critica, sempre te arrasta, sempre te diminui, ela está a serviço da sombra na tua vida. Quer dizer, você não tem nada que possa ser luz para aquela pessoa ver, então não importa, faça-se você a sua luz. Mas tenha cuidado, porque tem lugares e cenários e pessoas que é tanta treva, gente, que a gente pode se contaminar. Nunca esqueço, uma vez eu estava passando uma situação na minha vida, um psicanalista, que é João Carvalho, que vocês conhecem muito bem, maravilhoso, Saquarema, né? Ele já falou para mim, cuidado com este local. Porque às vezes pessoas com baixo campo energético, se você não tiver equilíbrio, daqui a pouco você está gritando com essas pessoas, você está xingando com essas pessoas, você está falando só de pobreza e doença igual essas pessoas, você está lá embaixo. O seu campo não suporta. Cuidado. Cuidado, escolha aonde você quer pisar, porque isso é determinante. Escolha. Mas tem coisa que eu não tenho escolha, porque essa pessoa está ali do meu lado, está junto comigo. Mas você tem uma escolha de se trabalhar. Você tem uma escolha de mudar a sua mente. Então a gente tem que se trabalhar assim. Porque isso aí, pessoas que vibram completamente baixo, nossa, tem que ter cuidado. Pessoas com energia muito, campo muito lá embaixo, a gente tem que ter cuidado, porque senão domina a gente também, tá? E a treva vai fazer de tudo isso mesmo, pra gente... ser arrastadinho ali, não cumprir o nosso propósito. Nós temos que estar atentos, ligadinhos nessa turma maravilhosa. Quem é a turma maravilhosa? Jesus, Allan Kardec, os bons espíritos, os anjos guardião, essa turma que veio para ajudar a gente, que a gente tem aqui, de proteção, e muita gente extraordinária que está aí, Então a gente tem que estar aí ligado a esse povo maravilhoso. E para a gente finalizar, eu quero falar rapidinho 2 passagens, uma de Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, e na estrada de Damasco, Saulo estava indo à casa de Ananias para assassinar Ananias, porque ele era lá perseguir os cristãos, na sua ignorância, E aí, quem aparece para ele na estrada de Damasco, aquela luz aparece, ele cai do cavalo, E aquela voz ressoa, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, Saulo cai do cavalo, o projeto dele iria até Ananias, mas o projeto de Jesus para ele era outro, e da espiritualidade. E ele então é socorrido por Ananias. Ele é socorrido por Ananias e ele tem uma transformação na sua vida. Quando ele sai de lá de Ananias, ele tem a sua vida totalmente transformada. Porque, na verdade, Jesus via o que se passava com ele. Jesus via que era uma imaturidade da alma.
Jesus sabia que ele fazia aquilo por uma imaturidade. E Jesus vai e aparece para ele na estrada de Damasco, exatamente para que ele caísse do cavalo. Do cavalo, talvez, da ignorância, que muitas vezes nós temos que cair, pela cegueira da alma. Porque Jesus faz a nossa vida mudar. Ele faz a gente voltar a enxergar o extraordinário. Ele traz luminosidade para a nossa vida. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Nunca mais mesmo. A cada dia ele vai mexer em algo. Nós vamos passar os desafios, mas a cada dia ele está mexendo em algo para que a gente possa fazer brilhar a nossa luz. E ele volta e volta a transformar, como ele fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas 3 vezes para dar consciência. Pois ele diz o quê? Pois eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E na hora daquela coisa toda, que foram pegar, os soldados foram pegar Jesus. Tu conheces? Não. Tu conheces esse homem? Você já esteve com ele? Não. Tu conheces esse homem? Já esteve com ele? Não. E o galo cantou. Meu Deus. Aí Pedro, meu Deus. A consciência. E a história fala que Pedro volta para o mesmo lugar do lago onde ele não pegava peixe. Porque era o drama da consciência. Tudo que ele tinha visto daquele homem, todo aquele amor, todo aquele ensinamento. E Pedro não compreendeu, mas talvez tenha sido por medo de morrer. Eu acredito que ele tenha tido medo de morrer naquela hora. Mas a espiritualidade também sabia de tudo. Tudo na nossa vida é perfeito. Até Pedro ter negado, ali tinha um propósito. Tinha, porque também se ele não negasse, ele também iria morrer. E tinha um propósito, porque essas almas eram extraordinárias. Paulo tinha muito para dar, foi um grande tarefeiro. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, isso de nada me valeria. Depois ele se torna um grande tarefeiro, foi preso pelo mestre, escrevia cartas falando do bem para todos, para Gálatas, para todos os lados. E Pedro, o que Jesus faz? Jesus não morre, é lógico, Volta a luz, volta a vida e volta a Pedro. E vai lá, quem estava lá tentando pescar? Pedro. Quem aparece para Jesus quando ele vê? Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pois eu te digo, Pedro, que a partir de hoje tu não será mais pescador de peixes, mas pescador de almas. Jesus acreditava nessas almas. Jesus acreditava. Sabe por que ele, depois de tudo que ele fez, Jesus voltou lá no mesmo lugar. Jesus voltou dizendo: ei, eu confio no que você tem que dar à vida. Eu confio em você, por isso que eu vim aqui. É por isso que eu vim aqui. Porque eu acredito no máximo que você tem coisas extraordinárias para dar, como Jesus fala conosco agora, hoje, aqui. Ele não traz a gente nos lugares à toa, isso não existe. Quando alguma coisa nos move a algum lugar onde Ele está presente, Ele está chamando a gente a se renovar. Você tem coisas fantásticas para viver. Bota essa luz para brilhar. Chega de sombra. Chega de ficar o dia inteiro atormentado nos seus próprios pensamentos. Vá fazer a vida agir, vá fazer brilhar. Saia do lugar. Você está sendo chamado. E Maria de Magdala, que ficava lá vendendo as suas ilusões, os seus prazeres sexuais, com os soldados, aquela coisa toda. Um dia ela ouve dizer que Jesus estava passando por ali. Ela chama a sua serva: eu preciso estar com ele. Porque Maria, por mais que ela vivesse aquilo tudo, ela sentia um vazio emocional muito grande. E a serva leva, quando ela vê Jesus, ali acabou. Falam as histórias, foi a conversão mais rápida do evangelho. Quando ela viu Jesus, a sua vida transformou. Ela volta, doa todo o seu ouro, fecha aquela vida de prostituição, de ilusão e vai, quer ir atrás dos apóstolos para falar de Jesus, mas eles não podiam levá-la. E aí o que acontece? Ela vai para o Vale dos Leprosos, começa a cuidar dos leprosos, falar de Jesus. Vinham aqueles soldados que ela já até tinha vivido lá atrás, ela cuidava de todos, e um dia ela pega a lepra para reparar aquilo tudo que tinha se vivido também. E aí o que acontece? Chega o momento dela
E quem está lá, ela pega a lepra, adoece muito, e aí ela vai, chega a hora do seu desencarne, e quem está lá esperando ela? Jesus. Vem, mulher, amaste muito. Vem. Né? Olha que lindo. Então isso aí, meus amores, para a gente finalizar, é Jesus, assim como ele agiu na vida de cada apóstolo, de cada cenário desse, ele está agindo na nossa vida. Porque ele sabe o que a gente tem para dar. Ele sabe que apesar dos nossos desafios, às vezes das nossas situações emocionais, ele sabe do potencial que a gente tem. Então vamos nos deixar entregar por essa luz, vamos buscar a nossa renovação, deixar, pedir toda noite, Senhor, todo dia, Senhor, renova-me. Limpa o meu coração, limpa para que eu possa te servir. Né, a todo dia, onde eu estiver, como eu estiver, que eu possa falar do bem, sem medo, sem vergonha, com simplicidade, sem forçar a vida de ninguém, mas levando a sua luz, porque a sua luz também me curou e tem me curado, tá? E para fechar total, já estou passadinha, mas eu vou falar um poema, que é uma música, eu acho que ele até cantou. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, esse mundo consolar. Vem com seu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com o seu amor tão profundo, iluminar as consciências e fazer feliz o mundo. Queridos, muita luz, força, coragem, renovação, alegria. E vamos à frente, que tem muita coisa boa para acontecer, e vamos brilhar a nossa luz, foco da luz, tá? Vamos fazer brilhar. Beijos, fiquem com Deus.